Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Mais uma aula caprichadíssima para você, bem organizadinha. Quero ver você saindo da minha aula pronto para aquela prova, pronto para fazer o vestibular, pronto para fazer sua redação, tá bom? Nossa aula vai ser super organizada, anote aí, o tema é barroco, serve tanto para você que está treinando para o vestibular, que vai fazer prova de vestibular, literatura cai, certeza que barroco vai cair, afinal de contas é um dos estilos de épocas mais importantes no Brasil e no mundo. E além disso, você também pode utilizar o barroco como embasamento da sua redação, exatamente. Se você estiver falando aqui sobre uma questão de manipulação de informação, sobre desigualdade social, sobre forma de política, sobre domínio da religião dentro de uma sociedade, sabe? A ideia de quando a religião ela também faz parte do poder político. Então é aqui mesmo que você encontra embasamento para isso, tá? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui, que a nossa aula vai começar. Vamos falar então do primeiro estilo de época literário brasileiro, barroco, pessoal. Barroco iniciou em 1601 e finalizou em 1768, tá? E aí, já vou pegar uma observação aqui, ó, anote aí, por favor, que isso já é pergunta de prova, isso já te garante aquele ponto na prova, tá? Se de repente bateu a dúvida, mas como assim primeiro estilo de época literário brasileiro, 1600, sendo que em 1501 tinha o quientismo, que inclusive tem aula aqui no meu canal. Vai lá na lupa, escreve quientismo, a aula tá lá caprichada pra você. Voltando ao raciocínio, é porque é o seguinte, pessoal, se considera estilo de época quando esses textos, essas poesias, esses materiais, eles são produzidos por pessoas nativas daquele país. Então vamos pensar, quem produzia o material lá em 1500 e blá blá blá, era nativo? Não era, né? Porque o nosso nativo aqui sabia tupi, sabia, né? O nosso nativo eram os indígenas. E quem produziu a Carta de Achamento do Brasil, quem produziu todo o material literário de 1501 a 1600 foram os descendentes de Portugal, né? Foram os próprios enviados e os seus descendentes. Então não eram brasileiros, você entende? Aqui não era uma produção nativa de quem era daqui do Brasil, era uma produção de quem era de fora. Então não é considerado como estilo de época. Tudo bem? Esclarecido? Voltando ao raciocínio. E eu sempre digo que para a gente entender, às vezes, um livro, às vezes um escritor, um conceito, né, uma ideia de Durkheim, uma ideia de Sartre, enfim, eu preciso entender primeiro o contexto histórico. Porque nós, homens, nós seres humanos, somos frutos do nosso tempo, somos frutos do nosso meio, né? Afinal de contas, se daqui a 20 anos você querer falar para o seu filho o que seria digamos, um ambiente digital, vai ser difícil ele entender se você primeiro não falar para ele o que foi a Revolução Industrial terceira, globalização, internet, e a quarta, inteligência artificial. Você entende? Dá um contexto, explica um negocinho para ele para depois ir pro fato. É como quando você vai contar uma história para sua amiga, aí se você vai direto ao fato, muitas vezes não fica claro para ela. Você precisa dar um contexto, falar um pouquinho da história antes, tudo bem? Então vem aqui comigo para eu te dar um pouco de contexto histórico. Anotou aí contexto histórico? Passou o marca-texto? Então vem comigo. Pessoal, olha só. Imagine que aqui em 1600, 1700, a gente tá depois do medievalismo, lá medievalismo, mais ou menos século V até mais ou menos século XII, XIII, era o medievalismo. A igreja tinha total poder. A igreja tinha poder político, econômico, ela influenciava, digamos, a forma de administrar dessas regiões, né? A igreja, ela que tinha um conhecimento, tudo que era conhecido, tudo que era divulgado como conhecimento e informação era baseado na Bíblia, ou seja, era o teocentrismo, Deus é o centro de tudo parte Deus, o homem é feito à semelhança de Deus. E aí, quando partiu ali século XVII, século XVI, a gente já está caminhando para o Renascimento. Renascimento aqui está falando de renascer a ciência. Vamos agora olhar para a ciência como uma experimentação científica. Vamos observar os fatos, colher as informações, testar essas informações, dar hipóteses para ele, só depois tirar uma tese. Vamos aqui, a partir da observação e conhecimento científico,
produzir material. Então agora o homem é o centro de tudo, antropo-homem e centrismo. O homem é o centro de tudo, é ele que produz informação. Você entende aqui como nós estamos numa dualidade, uma coisa bem contrária à outra? É como se você estivesse falando do teocentrismo, você falar da teoria do criacionismo, criar o mundo, e aqui no antropocentrismo você está falando da teoria do darwinismo, da ideia de evolução do mundo, tudo bem? Então são ideias bem opostas. O que acontece aqui então no Renascimento, quando vem o antropocentrismo? A igreja, pessoal, vai começar a perder fiel. A igreja vai entrar em declínio. A igreja ela vai começar a perder poder, porque inclusive também aqui no Renascimento, as grandes navegações, né? Lembra quando tinha a Companhia de Jesus, companhias jesuíticas, quando tinha as cruzadas, a igreja ela estava junto com as grandes navegações. E agora quando, digamos, esse período aí está em declínio, a igreja também perde poder. Aí o que ela pensa? Cara, o que eu posso fazer para que eu angarie, para que eu chame mais fiel? Porque eu estou perdendo, eu não posso perder fiel. Afinal de contas, é o fiel. É quem acredita na igreja que dá poder e leva o nome dela. Faz sentido? Se essa igreja tem menos fiel, então ela vai perder poder, ela vai perder influência na sociedade. Faz sentido por aí? Bom, então vem comigo aqui. Certamente. Então, essa produção literária, ela começou a ser produzida dando essa ideia de dualidade, de, digamos, fé e razão, de espírito e matéria, de racional e irracional, ela sempre dando essa ideia de bem e mal, de céu e inferno, ou seja, para manter essa ideologia das pessoas dentro da ideia de que elas precisavam procurar a igreja para, digamos, alcançar o reino dos céus, para que elas fossem redimidas e perdoadas dos seus pecados mundanos. Que aquela ideia de antropocentrismo, aquilo ali era uma vida mundana, era uma vida do homem, você tinha que caminhar na vida de Cristo, você entende aqui? Dando essa ideia de sempre pecado e indulgência, perdão, para que o homem ele tivesse sempre dentro da igreja. Esse pensamento ele influenciou a literatura, as esculturas, as artes, as pinturas. Ele, digamos, influenciou o pensamento da época, assim como hoje a gente tem também um ambiente digital influenciando o pensamento da época. Faz sentido por aí? O ambiente digital, ele influencia não só, de repente, o pensamento, como que a gente consome, como que a gente vive, mas também influencia até a economia, como que a gente compra, como que a gente paga. Você entende que, então, é fruto de seu tempo. Então, voltando a esse raciocínio, esse pensamento, ele foi influenciando as demais áreas. Vamos aqui agora focar na literatura e eu vou te falar um pouquinho lá da Europa e depois eu venho para o Brasil. Que inclusive, na real, se você pegar as provas aqui, eu tô falando isso porque eu fui dar uma estudada nas provas antes de fazer esse vídeo aqui pra você, né? Pra que esse vídeo estivesse atualizadíssimo, ok? Se a gente pegar essas provas de vestibulares, a maioria delas vão falar do barroco no Brasil. Então tá tudo certo. Então eu vou focar aqui na aula contigo com o barroco do Brasil, correto? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho da Europa. Na Europa, tome nota aí. Luiz Gôngora, ele foi o precursor, ele foi o vanguardista, esse cara vai cair na sua prova, tá? Ele foi de 1561 a 1627, os seus textos, as suas obras vinham com bastante jogos de palavras, ou então cultismo. O que é o jogo de palavras, né? O cultismo é quando de repente eu falo assim, estou acordado enquanto todos dormem, ok? Eu estou ciente, eu estou observando, eu estou na vigilância, eu estou atenta a tudo o que está acontecendo nessa sociedade, enquanto as pessoas estão dormindo, estão como um zumbi. Você entende aqui o jogo de palavras? Isso é chamado de cultismo, tá, pessoal? Cultismo. Existem algumas figuras de linguagem dentro desse cultismo, que é a metáfora. É quando de repente você falar que o céu é a luz e a humanidade é as trevas. Você entende aqui que você está fazendo uma comparação sem utilizar a palavra como? Isso é uma metáfora. Havia bastante também hipérbole, que é o exagero. Também falei um exagero aqui, certo? Não é necessariamente todas as pessoas que estão no mundo que elas são trevas, né? Não é 100% das pessoas que são erradas, que fazem tudo errado, que pecam a todo momento. Eu apenas exagerei. Faz sentido? Isso é hipérbole, tá? Havia bastante figuras de linguagem dentro, digamos, das obras de Gôngora.
e principalmente antítese. A antítese é justamente isso que eu acabei de falar, estou acordado enquanto todos dormem. É mais ou menos assim, é quando você tem ideias contrárias, acordar e dormir, e essas ideias contrárias são totalmente possíveis. Quer uma comparação de quando não é? É como poder falar que eu estou acordada dormindo. Isso não é uma antítese, embora eu falei acordada e dormindo, embora eu utilizei palavras contrárias, isso não é uma antítese, porque antítese é quando é algo possível. Eu estar acordada enquanto todos dormem é possível. Eu estou vigilante, eu estou atenta enquanto todos estão cegos. Tudo bem. Agora, eu estar acordada dormindo ou dormindo acordada não faz sentido. Isso daí é impossível. Então, a antítese, ela é uma oposição de palavras, né? Só que é totalmente possível. Tudo bem até aqui? Existe também outro chamado Francisco Quevedo, que foi de 1580 a 1645. Esse Francisco Quevedo já vem com uma outra ideia chamada de conceptismo. O que é o conceptismo? Aí, digamos que são os paradoxos, né? Você também utiliza palavras opostas, mas são impossíveis, ou seja, estou acordada dormindo. Entende aqui? Essa ideia do conceptismo ou então do paradoxo é quando há uma oposição ou um jogo de ideias. Anote aí, por favor. Cultismo, que é lá do nosso amigo Gôngora, é um jogo de palavras, ok? E conceptismo, que é do nosso amigo aqui Quevedo, é um jogo de ideias, tá? No jogo de ideias aqui a gente tem um paradoxo. E lá no jogo de palavras a gente tem antítese. Anotou? Marca texto, isso é importantíssimo, isso vai cair na prova, vai cair, a professora vai colocar lá um trecho, ela vai dar uma palavras contrárias e vai perguntar para você se aquilo é paradoxo, ou seja, é impossível, estou acordada dormindo, ou então se aquilo é uma oposição de palavras, mas seria possível e é uma antítese, ou seja, estou acordada enquanto todos dormem. Você entendeu? Agora que eu falei como que isso ocorreu na Europa, vem para entender como que isso ocorreu aqui no Brasil. Bom, o precursor aí, digamos, o primeiro literário que produziu uma obra foi o Bento Teixeira, foi um livro dele chamado Prosopopeia, tá? Esse livro veio falando bastante de algumas questões também religiosas, também de bem e mal, também de fé e razão. Mais especificamente, pessoal, eu vou ali, digamos, para o Nordeste e um pouquinho para Minas, que foram mais ou menos essas duas regiões aí, esses dois estados mais especificamente, que produziram mais obras, tá? Quando eu vou para Bahia, anote aí, eu vou falar bastante de Gregório de Matos, que inclusive é um baiano, e vou falar de Padre Antônio Vieira, que era português, mas chegou aqui ainda criança e se desenvolveu aqui, ele se tornou padre aqui, enfim, e ele morou muito tempo na Bahia, tá? Olha só, mesmo ele sendo português, a produção literária dele é considerada como se ele fosse um nativo porque ele chegou aqui criança, tudo bem? E lá em Minas foi muito mais as artes, assim como Aleijadinho, grande Aleijadinho, que a gente tem várias esculturas dele e principalmente em Minas. Então, focando nessas duas regiões aí, nesses dois estados aí, tá bom? Quando eu vou lá para Bahia, eu vou falar de Gregório de Matos, que nasceu lá, o nosso Boca do Inferno. Olha, pessoal, o apelido dele já dá duas ideias aqui, né? Primeiro, aquela ideia de céu e inferno, de comparação, né? E outra coisa de metáfora, né? Eu tô comparando uma pessoa com, de repente, algo bem sarcástico, tá? Vamos falar de Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele produzia 4 tipos de poesia. Poesias sacras, poesias religiosas, poesias eróticas, sim, poesias eróticas. Também tinham poesias satíricas que tinham uns sarcasmos, tá? Tem a do escárnio e do maldizer, que era quando ele criticava bastante essa elite e essa igreja. E por último tem a poesia lírica, que era uma poesia mais romântica, mais de amor, tá? Para falar aí de algumas cantorias, tudo bem? Então esses são esses 4 tipos de poesia. O Gregório de Matos, pessoal, o apelido dele já dá uma dica, né? Ele criticava bastante essa hipocrisia da igreja. Digamos que vender indulgência. O que era vender indulgência? Vender o perdão. Eu tinha que pagar para a igreja um valor, um dízimo, dinheiro, para que eu fosse perdoado pelos meus
pecados, né? Não era a ideia do remorso, do arrependimento, de mudar agora o comportamento, de buscar um comportamento mais virtuoso que iria me dar esse perdão. Não, não, era pagamento em dinheiro. Você entende aqui o que ele começa a questionar? Ele começava a questionar também que esses padres que tinham ali uma postura, né, de ser um ente divino, né, de ter uma comunicação direta com Deus, eles não tinham uma postura também virtuosa, sabe? De respeito, de humildade. Eles tratavam a elite de um jeito e tratavam o escravo indígena de outro modo. Vixe, ele fez aqui vários, digamos, várias críticas. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal falando só sobre o Gregório de Matos e as suas obras, tá bom? Bom, pessoal, o que aconteceu? Olha, é o seguinte, havia uma repressão muito forte nesse período. E aí, o nosso amigo Gregório de Matos, obviamente, ele não ia ficar tão livre para fazer as suas denúncias, as suas críticas, né? Ele foi exilado, ele foi para Angola, exatamente, ficou lá durante um tempo. E aí, quando baixou a poeira, quando ele já não tinha mais nem saúde, digamos, para produzir nada, ele voltou para o Brasil, mas ele ficou em Recife, Pernambuco, e faleceu lá, tá? Agora eu vou falar de uma outra pessoa muito importante, que é o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, ele foi um padre aí que fez bastante produção, mais ou menos 200 sermões, mais ou menos 200 sermões. Os mais importantes sermões dele, anote aí por gentileza: Sermão da Sexagésima, Sermão do Bom Sucesso e Sermão aos Peixes, ou chamado de Sermão de Santo Antônio, tá? Pro, o que é esse sermão, afinal de contas? Gente, olha só. Catolicismo é uma religião bem difundida aqui no Brasil, né? Se você não foi na igreja, pergunta para alguém que já foi. É mais ou menos assim o que é um sermão na igreja. O padre, então, nosso padre Antônio Vieira, abria a Bíblia lá, pegava um trecho da Bíblia, falava, lia aquilo, lia a palavra e interpretava a palavra e fazia a comparação com o dia a dia, entende? Por exemplo, no Sermão aos Peixes, ele pega lá a palavra, abre a Bíblia, pega a palavra que Jesus fala da multiplicação dos peixes, aí ele vai fazer uma comparação, enfim, daquela situação. Por exemplo, ele vai falar que dentre os peixes ali há uma hierarquia, em que, digamos, o maior, ele domina o menor, né? Às vezes, o maior, ele acaba sendo predador do menor. Por exemplo, um tubarão, uma baleia, ele é um predador da sardinha. Faz sentido? Ele come a sardinha, ele se alimenta da sardinha, ele dizima, ele acaba com a sardinha, e que isso faz parte do funcionamento. O que ele está querendo fazer uma comparação aqui? Que os nossos amigos colonos portugueses estavam sendo esses tubarões, essas baleias, que estavam, digamos, explorando, acabando, dizimando com as sardinhas que eram os nossos indígenas e negros africanos. Que de certa forma também havia dentro aqui dessa sociedade uma hierarquia, e que essa hierarquia se baseava numa exploração em que se acabava dizimando, se acabava com o outro. Não era uma relação, digamos, de coordenação, não era uma relação saudável, não era uma relação em que todos podiam viver ou até sobreviver, né? Não, era uma relação em que um definhava o outro, um acabava com o outro. Fez mais ou menos sentido aqui? Então esses são os sermões deles, todos vêm com uma moral, todos vêm com uma ideia de ensinar algo, todos vêm com alguma pedagogia, tá? E agora a nossa última parte da aula vem falar como que você pode utilizar isso dentro de uma redação, tá? Pessoal, olha só, quando a gente fala de barroco, parece até um barraco, né? Porque é uma briga entre o sim e o não, o céu e o inferno, né? Quando a gente vem falar de barroco, você tem que pegar a ideia principal, que é o quê? A ideia de comparar um eterno, que é a vida espiritual, com o material, que é uma vida efêmera, uma ideia passageira, tipo, aproveite o dia que isso acaba logo, aproveite essa vida material, que logo vai para a eternidade. Quando você tem essa ideia de bem e mal, essa dicotomia, esse dualismo de claro e escuro, de céu e pecado, de antítese e paradoxo, desses jogos de palavras ou jogos de ideias, né? Dessa ideia de sempre manter a população no medo, num controle. Olha, cuidado com o mundano, vem aqui pro virtuoso. E esse virtuoso, na realidade, ele tem bastante hipocrisia. Ele é uma cortina rosa para se enxergar. Quando você tem essa ideia de domínio de pensamento,
Acabou. É exatamente o barroco que você pode utilizar. Porque a população nesse período ficava nesse, sabe, nesse jogo. Sabe quando sua amiga, você tem um amigo e uma amiga brigando, um fala que tá certo, outro fala que tá errado, e você fica ali, digamos, naquela corda bamba? É exatamente isso. E quando você fica na corda bamba, você não sabe se posicionar. E se você não se posiciona, você tá sendo controlado. Fez sentido aqui pra você? Entende? E na realidade, quem tá te controlando tem uma certa hipocrisia por trás. Aquele amigo lá que fala que ele tá certo, que você não sabe se ele tá certo, você fica na dúvida ou não, ele não tá te falando toda a real. Quando você não está com ele, ele se comporta de uma forma diferente. Então, quando a igreja também falava, vendia essa ideia de controle da mentalidade, ela também agia de forma diferente por baixo dos panos. Você entende aqui que, inclusive, era isso que Gregório de Matos denunciava, criticava, e foi por isso que ele foi exilado. Então é ótimo quando você quer falar dessa ideia de manipular comportamento, de manipular a ideia, desse jogo psicológico, dessa ideia de manter sob medo, de manter numa prisão que ela é ideológica, que ela é mental. Fechou, ótimo. Barroco é crucial, cai como uma luva para esse tipo de tema. Prontinho, promessa cumprida, aula entregue. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você saiu daqui da aula com ideias bem claras, entendendo, compartilha esse conteúdo. Compartilha, sabe, aquele amigo, aquela amiga, que você sabe que também está precisando dar um up aí nos estudos, que você sabe que ele também está precisando melhorar o rendimento dele na nota, passa para ele que eu tenho certeza que ele vai ser muito grato para você. E se durante a aula você teve algum insight, alguma coisa que você queria comentar, comenta aqui. Vou adorar conhecer suas ideias, vou adorar te conhecer, vou lá responder. Vamos produzir informação, né? Vamos discutir ideias pra gente abrir ideias, tá bom? Pessoal, muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado e agora, vai lá, gabarita essa prova.